Acompanhe a leitura. Se, ao final de um prazo de 8 anos, um capital teve seu valor duplicado, então a taxa anual de juros simples da aplicação era de... Observe, ela forneceu o período de tempo de 8 anos e falou de um determinado capital que foi aplicado. Veja, ela não especifica o valor desse capital, ela fala que um capital teve o seu valor duplicado, ok? Então vamos prestar atenção no seguinte: eu não sei o valor do capital, então eu vou chamar de X. Poderia ter chamado de A, de B, de C, de J, de H, do que você quiser. Eu chamei de X. Eu não conheço o valor, então para mim é X. Ela não fala no problema que o seu valor foi duplicado. Pensa um pouquinho comigo. Eu aplico um dinheiro, por exemplo, R$1.000. Aí eu vou resgatar R$2.000. Meu capital aplicado foi R$1.000. Eu resgatei R$2.000, o dobro. Esse dobro era o montante. Aliás, é o montante. Nesse caso é a mesma coisa. Nós temos um capital X e o seu valor duplicado. Ou seja, o nosso montante, se o nosso capital é X, nosso montante é 2x. E eu quero descobrir a nossa taxa de juros. Muito bem. Olha só que interessante e inteligente essa questão. Vamos simplesmente resolver como nós estamos acostumados a fazer. Os juros não é igual ao montante menos o capital. O montante não é 2x menos o capital. O capital não é x. Muito bem. Quanto que é 2x menos x? Quanto que é 2 galinhas menos uma galinha? Exatamente. Tínhamos 2 galinhas, uma para o Natal, uma para o Ano Novo. Você comeu uma, restou apenas uma galinha. Você deve aproveitar no Ano Novo, ok? Prestou atenção nisso. O nosso juros é igual a x. Agora nós vamos substituir aqui na equação. E olha só que interessante que vai ficar. O nosso juros aqui é x. E o nosso capital também é x. Vamos montar para ver como é que fica? Olha só. O nosso juros é x. E vai ser igual ao nosso capital, que também é x, multiplicado pela taxa de tempo I. Olha só, que legal. Multiplicado pelo tempo de 8 anos. Se o tempo está em anos, a nossa taxa I vai sair em anos. Tudo isso dividido por 100. E agora, o que eu faço, né? Muito esquisita essa questão. Temos o x e temos o I. Muito bem. Vou ensinar o pulo do gato. Eu tenho x desse lado e eu tenho x desse lado. Observe, ambos estão no numerador, estão na parte de cima. Nós não temos nenhum x na parte de baixo. Não tem um x aqui, por exemplo. Ambos estão na parte de cima. Então existe um truque de simplificação que faz o seguinte, ó. Você vai pegar, vai cortar esse x fora e esse x fora. É muito simples. Mas vamos fazer passo a passo para você entender por que nós vamos cortar esse x fora? E observe, a gente vai cortar o x fora, a gente vai colocar o número 1 no lugar, tá? Então vamos fazer passo a passo, como estamos acostumados? Muito bem. O número 100. Ele está atrapalhando a gente aqui, porque a gente quer descobrir o valor do i, a nossa taxa i. Então nós temos que isolar o i, passar tudo para o outro lado. Ok? Tudo para o outro lado da equação, para o lado esquerdo. Se o 100 está dividindo o i, eu vou passar fazendo a operação inversa. Então ele vai passar multiplicando. Então observe, vai ficar 100 vezes x é igual a x vezes i vezes 8. Muito bem, ó, como a gente está acostumado a fazer, ó, eu vou inverter a posição do 8 e do i. Certo? Apenas para facilitar o entendimento. Nós queremos deixar o i sozinho. Nossa incógnita, queremos descobrir o valor dele. Muito bem. O número 8 e a letra x estão multiplicando o i? Estão. Então o que a gente vai fazer? Como todas as outras vezes, não está multiplicando? Vou passar dividindo. Muda nada, é o mesmo passo a passo. Mas apenas temos uma letra aqui no meio do caminho. Mas não faz diferença. Está multiplicando? Passo dividindo. Observe, vai ficar 100 vezes x,
dividido por x vezes 8. Vamos lá aqui na próxima tela. Nossa taxa I é igual a 100 vezes x dividido por x vezes 8. Poderia ter colocado 8 vezes x? Poderia. Tem problema absolutamente nenhum, ok? Mas olha que legal. Eu não tenho um x em cima e um x embaixo? Um número, por exemplo, 2, dividido por ele mesmo, não dá sempre 1? 2 dividido por 2, 1. 10 dividido por 10, 1. 100 dividido por 100, 1. Então não importa qual seja o valor do x. X dividido por x é igual a 1. Então é exatamente isso que possibilita a gente de simplificar. Vou cortar um x em cima e um x embaixo. A mesma coisa, lembra que a gente cortava um zero em cima e um zero embaixo? A ideia é a mesma, só que quando a gente corta um zero em cima e um zero embaixo, a gente está dividindo por 10 em cima e embaixo. Nesse caso eu estou simplificando o x dividindo por x, né? Então, cortei o x fora. Um em cima e um embaixo, cortei fora. Então ficou em cima 100 e embaixo o número 8. 100 dividido por 8 é igual a 12,5%. Porcento é o que? Ao mês ou ao ano? Vamos voltar lá e ver? Olha só. O nosso tempo estava em anos. Então, obrigatoriamente, a nossa taxa de juros vai ser ao ano, 12,5%. Voltando na questão aqui, letra B, 12,5%. Espero que tenha gostado. Essa questão é muito inteligente, muito bacana. E não deixe de conferir as resoluções de outras questões de concurso público e vestibular. Obrigado.